Alô, Antônio. Voltando. Voltamos. O papo tá bom, já dura uma hora, mas Pois vambora, é, tá legal. passou rápido, né? Passa muito rápido, Na minha passa cabeça muito tinha uns rápido. 20 minutos conversando. E é aquilo, né, Antônio? Eu tô ouvindo o que eu gosto e você tá falando do que você gosta, vai muito Pois é, rápido. vai muito rápido. Exato. O pessoal tá Que chegando bom. ali, vamos dar uns 2 minutinhos ali, talvez não, ou a gente já começa direto. 16, Ah, tá? eu 16 tá vou, eu vou bom. dar uma lembrada do que você falou por último. Gente, Tá. Nova Zelândia, tô sendo assim muito superficial, né? Imagina que numa grade de estudo a gente tem para estudante internacional, ali, escolinha de inglês, para aprender o inglês, que permite o trabalho 20 horas por semana. Quando a gente, para quem já tem o inglês, né, ou pensa em fazer um programa que a gente chama de Higher Education no país, a gente tem níveis, tá? Eles são meio diferentes do que nós aqui. Então a gente tem tem outros níveis, mas a gente não vai entrar aqui porque não funciona muito bem para o mercado brasileiro. A gente tem nível 7, 8 e 9. O nível 7 é o que a gente chama de diploma, como se fosse o nosso bacharel, né, Antônio? Acho que a gente pode colocar. O bacharel, na verdade, não seria um bacharel, ele está no nível de bacharel, mas ele não é o bacharel, ele é uma extensão do bacharel. Imagina, por exemplo, que você... É uma especialização, né? Não é uma pós, é uma especialização. Isso, é uma especialização. E aí a gente tem, então isso que a gente está falando é o nível 7, uma especialização em alguma área. Depois a gente tem o nível 8, que é considerado uma pós-graduação, e a gente tem o nível 9, que é considerado mestrado. Mas esquece um pouco esse mestrado que a gente escuta falar muito aqui no Brasil. Mestrado na Nova Zelândia não é para você, na maioria das vezes, o Antônio vai me corrigir, mas não é para você ir para o caminho acadêmico. O mestrado na Nova Zelândia, especialmente para estudante internacional, que é para ajudar na economia do país, para você poder ficar lá e trabalhar em áreas que têm demanda, é mão de obra. Mão de obra que eu falo é mão de obra qualificada, tá? Não é uma formação apenas intelectual, é para você ir para a área da área acadêmica, que aqui no Brasil tem muito isso, né? E às vezes as pessoas falam, quero fazer um mestrado na Nova Zelândia. Mestrado na Nova Zelândia é voltado para o mercado de trabalho, certo? Exato. O que aqui no Brasil a gente conhece como strict sensus e lacto sensu. Eu nunca sei qual é qual, eu nunca sei. Eu sei que a maior parte dos mestrados oferecidos pelas universidades e politécnicas na Nova Zelândia é o mestrado que a gente conhece como profissionalizante, que tem em média a duração de 18 meses. Tá? E o mestrado de tese, que é aquele mestrado, né, para a parte acadêmica, que é muita pesquisa e etc., tem duração de 2 anos. Tá? Eu vou tentar colocar aqui quais são os benefícios. Primeiro eu vou falar só do que o programa oferece em termos de benefícios, depois eu vou tentar vincular eles aos perfis dos alunos, porque se eu for tentar misturar agora, acho que vai ficar um pouco confuso. Perfeito, Antônio. Então, por exemplo, diploma nível 7. Tá? Quais são os benefícios que esse programa oferece? Esse programa é de 1 ano, assim, isso é praticamente regra de mercado. O diploma nível 7 tem duração de 1 ano acadêmico, que não, na verdade não são 12 meses, dá uma média de 8, 9 meses de estudo, como aqui no Brasil, um semestre são 4 meses de estudo. Durante o programa você pode trabalhar 20 horas enquanto estiver estudando e 40 horas nas férias, por semana. Tá? Diferente do visto de estudante, né? Que era do visto de estudante para estudante de inglês, gente. Isso, exatamente. De inglês é sempre 20 horas. Esse você pode 20 horas no período de estudo e 40 horas nas férias. Quando você terminar esse programa, todos esses 3 níveis, eles vão permitir que você aplique para um visto de trabalho chamado visto pós-estudo. Tá? Esse visto pós-estudo, a duração dele vai variar de acordo com o programa que você estiver estudando. Por exemplo, para o diploma nível 7, hoje existe uma regra transitória, porque essas regras foram mudadas em 2018. Então a imigração criou uma regra transitória especificamente para o nível 7, para o diploma 7, onde diz o seguinte: se você estudar em Auckland, esse diploma 7, você tem 1 ano de estudo e você vai ter mais 1 ano de visto pós-estudo. Então é um visto de trabalho aberto para que você possa trabalhar onde você quiser.
Eu estudo 12 meses e tenho mais 12 meses no visto, gente. Então, assim, Exato. o seu projeto ele é de 12 2 anos. O segundo visto, ele é um visto de trabalho. Ele não é um visto de estudante. Tá? E ele não vem junto com o visto de estudante. São duas aplicações independentes. Sim. Porque o critério para você conseguir o visto de trabalho pós-estudo é você concluir o seu curso com sucesso. Tá? Então, você conseguiu, concluiu ali, é direito garantido, gente. Assim, não dá para... É crime dizer que um visto é garantido, mas não faz sentido você terminar, a não ser que você tenha feito algo muito, muito errado na Nova Zelândia, que esteja envolvendo a polícia e eles vão descobrir. Do Sim. contrário, é um visto assim, não tem análise de perfil. Terminou, é direito, você vai aplicar para o visto. É porque essa análise já foi feita lá atrás, né? Exato, e pelo contrário, exato. O tempo passou. A Nova Zelândia é um país que valoriza muito quando tem um diploma conseguido dentro do país. A sua pontuação, né, o seu perfil perante, acho que o agente que faz a avaliação, ele só melhorou, né? Não tem como esperar. A não ser que você faça alguma burrada muito grande, né? Exato. Aí você vai para o segundo programa, que é uma pós-graduação nível 8, que também é um ano de estudo, assim como o diploma nível 7, só que ao invés... voltando no nível 7, desculpa, gente, é que se você estudar nessa regra transitória o nível 7 fora de Auckland e conseguir concluir esse curso em 2021, até o final de 2021, você tem 2 anos de visto pós-estudo, visto de trabalho pós-estudo. Então, em Auckland, 1 ano. Fora de Auckland, terminou até 2021, 2 anos. Se passar de fora 2021, de Auckland, o seu projeto passa a ser de 3 anos. Se terminar no final de 2021, se você concluir o curso até dezembro de 2021. Do contrário, se você terminar em 2022, ele vai passar a ser 1 ano como em Auckland. Aí já não tem mais diferença. Tá? A gente tem uma parceira que você conhece muito bem, né? O Anderson estava até aqui falando com a gente também, que é uma politécnica do governo na cidade, por exemplo, de Invercargill. Se você estudar nessa cidade, fica na Ilha Sul, bem lá embaixo na Ilha Sul, o seu projeto de estudo vai ser, por exemplo, de 3 anos, correto, Antônio? Isso. Enquanto você estuda 1 ano. Exato. Aí você entra na pós-graduação. Na pós-graduação, você também tem um curso de duração de 1 ano acadêmico, só que ao invés de 1 ano ou 2 anos de visto de trabalho, você vai ter um visto de trabalho pós-estudos de 3 anos. Assim, a Nova Zelândia é uma mãe, né? 3 anos de visto. Uma mãe. Você vai estudar 1 ano e você vai ter 3 anos de visto de trabalho pós-estudo. E para pós-graduação, não tem essa regra transitória. Independe de onde você estudar. Você pode estudar em qualquer região da Nova Zelândia, não é uma regra. Tá? Daí você vai para o mestrado. O mestrado são 18 meses de estudo, ou seja, 1 ano e meio acadêmico. E você também vai ter os 3 anos de visto de trabalho pós-estudo. Tá? Então, esses são os benefícios. Todos esses 3 programas, você vai poder trabalhar 20 horas enquanto estuda e 40 horas nas férias. Tá? Os 3, durante o período que você se encontra como estudante. E aí você tem o visto pós-estudo, que pode ser de 1 ou 2 anos para o diploma, dependendo da região, né? E de quando você termina. Você tem a pós e o mestrado, que vão ser que serão vistos de trabalho de 3 anos, pós-estudo. Tá? Daí a gente pega esses 3 programas e faz uma combinação, ou tentar adequá-los ao perfil. Né? Quem que deve estudar um diploma, quem deve estudar uma pós ou quem deve estudar um mestrado. A questão é a seguinte, se você tiver uma graduação, um bacharelado no Brasil, né, você já está praticamente, ou já atenderia os requisitos para fazer qualquer um desses 3 programas. Tá? O que é um perfil muito comum do brasileiro. O brasileiro que quer emigrar já tem um bacharelado. Né? Pelo menos um bacharelado. Muitos já têm pós-graduação até mestrado. Então, você já atenderia, do ponto de vista acadêmico, você já atenderia esse perfil, a esses requisitos para fazer qualquer um desses 3 programas. A diferença está na composição familiar. Se o aplicante ele é jovem, talvez solteiro, não tem filhos, não tem nada, os melhores programas seriam o diploma ou a pós. Tá? Nível 7, nível 8, gente. Nível 8. Nível 7 é o nível 8. Por quê? Porque esses 2 programas, enquanto o estudante estiver estudando naquele
períodos de um ano, esses programas não dão benefício para o partner, para o cônjuge, para a esposa, para o companheiro, enfim, um visto de trabalho na categoria de partnership, de parceiros, de relacionamento. Já o mestrado, ele oferece essa possibilidade da esposa ou do marido aplicarem para um visto de partner. Tá? Então, a gente tem que dividir esses programas em duas etapas. A primeira etapa é enquanto existir o visto de estudante. E a segunda etapa é depois que você aplicar para o pós-estudo. Tá? Então, já adiantando, para quem tem família, esposa e filhos, todos esses vistos pós-estudos, eles são extensíveis ao partner, tá? A esposa, ao cônjuge, enfim. Então, por exemplo, se eu termino um diploma 7 lá em Invercargill com o Anderson na Politécnica, tá? Vou terminar o meu curso lá e vou ter um visto de trabalho de 2 anos pós-estudo. Esse meu visto de trabalho pós-estudo, ele é extensível à minha esposa, tá? E também aos meus filhos, tá? O que acontece? Só para não ficar confuso. Lembra que a gente falou, pessoal, nível 7, 8 e 9. O nível 9, que é o mestrado, ele oferece vários benefícios para a família, né, Antônio? Que é o que ele estava falando. O 7 e 8... Não enquanto a pessoa está estudando, mas não. No período do post-study visa, sim. Sim. Já o mestrado, esses benefícios são oferecidos desde o início. É o único programa em que, por exemplo, vamos criar uma família aqui. Eu, casado, tá? Tenho 2 filhos. Um de 10 e um de 5. Ambos estão em idade escolar, ok? Então, eu vou fazer um mestrado lá com o Anderson, por exemplo, lá em Invercargill, um mestrado em Applied Management, gestão, tá? O mestrado tem 18 meses. Eu vou aplicar para o meu visto de estudante de 18 meses para o mestrado. A minha esposa, ela vai ter direito, por ser um mestrado, a um visto de trabalho de partner aberto, sem vínculos com nenhum empregador, ou seja, ela pode trabalhar por quantas horas ela quiser, para quem ela quiser, pelo mesmo período do meu visto. Então, ela vai ter um visto de partner de 18 meses. E a lei determina que se um dos pais tiver, pelo menos um dos pais tiver um visto de trabalho, nessa categoria de partnership, os filhos são considerados estudantes domésticos. Então, os meus filhos vão para a escola de graça. Se você parar para pensar, uma classe média, por exemplo, em São Paulo, tiver 2 crianças em uma boa escola, não precisa ser na melhor, uma escola boa, né? Porque a gente quer sempre dar uma melhor educação para os nossos filhos. Se você parar para pensar, o custo desses 2 filhos numa escola em São Paulo, considerando transporte, alimentação, material, uniforme, no final do ano, essas duas escolas vai dar mais ou menos o preço de um mestrado na Nova Zelândia. Então, isso é uma coisa que, quando as pessoas vêm perguntar para a gente, é lógico, o projeto todo ele exige um investimento financeiro, que não é baixo, né? Tem comprovação de recursos financeiros para comprovação de visto, mas falando de valor líquido mesmo, de investimento real, é isso que o Antônio está falando. Então, de repente, do perfil da família, a Daisy teve já um caso de uma família que era desse perfil que você estava falando, e eles decidiram fazer esse programa que eu havia mencionado aqui em Invercargill, na SIT com a gente, porque compensava para eles passar um tempo fora, já que os filhos estudariam com educação de qualidade, gratuitamente. Uma visão de mamãe, né? Isso. E aí, vamos lá. Aí eu, apliquei para o meu curso, meu visto de 18 meses, né? Minha esposa aplicou para 18 meses, de visto de trabalho aberto. As crianças também receberam um visto de estudante de 18 meses. Legal. Terminei meu mestrado. Eu tenho direito ao meu visto de trabalho pós-estudo de 3 meses, de 3 anos. Eu vou aplicar para 3 anos. Ela vai aplicar de partner também para 3 anos. E os meus filhos vão aplicar para estudante doméstico por 3 anos. Então, a gente está falando aí que a minha esposa vai ter, no total, 4 anos e meio de visto de trabalho. Meus filhos vão ter 4 anos e meio de escola gratuita. E eu vou ter 1 ano e meio de visto de estudante, mais 3 anos de visto de estudante. Já no 7 e no 8, esse primeiro ano eu não consigo estender para minha família. A gente teve até uma pergunta aqui, Antônio. Deixa eu dar uma olhada aqui.
A esposa também pode trabalhar com esse visto estendido de pós-estudos? Sim. Sim. A esposa, vão ser sempre... A esposa, nessa configuração de mestrado, ela vai sempre ter um visto de trabalho aberto. Tá? O visto dela não é pós-estudo, o visto dela é partner. Ela vai aplicar um visto de partner na primeira etapa, que são os 18 meses que eu vou estar estudando. Ela aplica como visto de partner através do nosso relacionamento. Depois que eu terminar, ela vai continuar aplicando para um outro visto de partner. É que o visto dela sempre vai ter a duração do meu visto. Ela é minha dependente. Então, se eu tenho um visto de 18 meses de estudante, ela vai ter um visto de 18 meses de trabalho. Eu aplicando para o meu visto de 3 anos pós-estudo, ela vai ter um visto de partner de 3 anos também. Tá? Os dois são vistos de trabalho. Né? O meu é pós-estudo e o dela é partner. Mas, assim, é só a categoria. Você vai olhar, Sim. Os dois vistos são de trabalho. Não tem... O benefício ele é estendido à família, né? Isso, eu acho exato. Que talvez a pessoa tenha feito essa pergunta, de novo, só para a gente falar mais uma vez. O cônjuge pode trabalhar desde o primeiro dia no país do estudo do estudante principal, se for mestrado. Se for diploma ou pós-graduação, que é o nível 7 e o nível 8 que a gente falou, o cônjuge e os filhos só têm o direito aos benefícios concedidos pelo governo quando entrar no post-study visa, né, que fala. Isso. Então, assim, no período que o estudante está estudando, nível 7, nível 8, esses benefícios não são concedidos. Exato. Apenas no nível 9, mestrado. Isso não quer dizer que a família não possa viajar, viu? A família pode viajar com o estudante. Só que eles vão, por exemplo, a esposa, caso ela queira estudar, ela também pode estudar, por exemplo, um curso de inglês. Ou a esposa pode ir como turista. Já tive casos que foi como turista e a hora que o estudante terminou o programa e aplicou para o pós-estudo, ela entrou com visto de partner. A esposa entrou no visto, legal. Com visto de partner também. É claro que, por isso que o mestrado ele é mais vantajoso para a família. Porque, obviamente, ter uma família, por exemplo, a esposa e os filhos na Nova Zelândia sem poder trabalhar, e se o filho tiver em idade escolar, você teria que pagar a escola, não é um custo barato, assim, é um custo relativamente alto. E aí, como é que você encaixa esse perfil? Se eu sou solteiro, o melhor programa para mim seria um diploma ou uma pós, porque eu não tenho que dar benefício a ninguém. Você entendeu? Agora, se eu tenho família, o melhor programa desenhado para a família. Aí tem que considerar tudo isso, né? Exatamente, tem que considerar tudo isso. Já tive um caso, inclusive, que o estudante tinha valores assim, muito, muito em cima. Ele não tinha o suficiente para fazer um mestrado. E ele tinha para fazer a pós-graduação. E ele tinha família. Então, o que ele fez? Ele falou, não, eu vou primeiro. Ele entrou direto no programa, já tinha inglês. Ele falou, eu vou primeiro. Depois de um ano, quando eu concluir meu programa, meu curso, eu vou aplicar para o pós-estudo de trabalho. E minha esposa vai vir do Brasil para cá. E aí ela foi. Legal. E aí ela foi. Já aconteceu também, né? Sim. Eu acho que é legal a gente trazer também, Antônio, que assim, gente, a gente está explicando sobre isso, atrelando os benefícios do governo e as questões de visto para os tipos de programa, né? Que basicamente a gente está trazendo aqui os programas de curso de inglês, diploma, pós-graduação e mestrado. Só que é muito comum as pessoas chegarem até a gente e falar, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um diploma na Nova Zelândia, sem ter o inglês. Não dá, tá? Não dá. Que, assim, para tudo isso que a gente está falando, um dos requisitos é que a instituição também te aceite como estudante. Para a gente fazer a aplicação da sua matrícula, você tem que ter um nível de IELTS aí, normalmente 6, 6,5 pelo menos, para poder ingressar num programa como esse. O que acontece muitas vezes... mais uma vez trazendo aqui a SIT, que é uma parceira nossa, que a gente gosta muito de trabalhar, enfim, por várias razões. Eles, em alguns cenários, eles estavam dando, inclusive, bolsa de estudo para quem não tem o inglês fluente. Você poderia estudar 6 meses de inglês até ingressar no mestrado. Mas aí é a mesma coisa que o Antônio falou. No período que o estudante está aprimorando o seu inglês para conseguir o seu nível e entrar no mestrado, o cônjuge também não pode trabalhar. Isso. Tá? E isso é muito, muito comum acontecer, e óbvio, como a bolsa, se não me engano, são 6 meses de estudo, né? Não, 6 meses. É um período que, assim,
dá para segurar a saudade e o estudante ir sozinho, né? Para não ter esse custo extra com a família. E aí ele consegue, depois dos 6 meses, entrar no mestrado. Sim. E aí ele já Deixa traz a família aqui, vai, consegue Isso. o nível, se esforça muito e depois a família vai, né? Isso. É a melhor saída. Exatamente. Acho que uma coisa que é importante trazer também, Antônio, o Antônio comentou que dependendo do que o estudante da região, né? Fora de Auckland você ganha um tempo maior e estudando em Auckland um tempo menor no visto. Acho que no diploma 7, né? Você comentou. Só no 7, só no 7. Mas, gente, esse tempo do visto não necessariamente... Vamos supor, se você estudar em Invercargill, por exemplo, e quiser fazer o seu tempo de visto de trabalho, né? Que é o ano a mais, em Auckland, ou em Wellington, ou em Tauranga, ou em Christchurch, você pode, tá? É um período de estudo que é limitado à região. Onde você vai morar depois disso é aberto, você pode ir para qualquer lugar no país. Pegou o visto, ele não tem restrição alguma de local, o seu visto é nacional, né? Não é nacional, ele não é regional. Exato. E ele não é vinculado a nenhum empregador. Então você pode trabalhar para 1, 2, 3 empregadores. Você pode trabalhar 80 horas por semana. Não tem essa. Não tem. Tá? Não tem limite de hora nesse caso. Não tem. Então, eu não sei se você quer explorar mais um pouco esse tema ou a gente... Eu acho que, assim, acho que tá excelente. A gente conseguiu trazer, porque eu vou ter uma live com o Anderson e a gente vai desmembrar um pouquinho mais sobre a questão acadêmica, das opções de cursos que existem, como funciona o processo. Então, acho que aqui a gente falou bem. Eu acho que... Porque o que eu ia entrar agora... Fica à vontade. O que eu ia entrar agora é assim, esses programas, na verdade, eles fazem parte do programa de imigração da Nova Zelândia. Tá? O país quer gente lá. Que o país quer gente. Então, assim, a gente vai fugir um pouco agora, né, do tema estudar, porque a gente já ultrapassou, a gente já falou, já pincelou ali o curso de inglês, diplomas, pós-graduação e mestrado. Agora a gente vai entrar no mercado de trabalho, né? Como que funciona isso? Como que você sai dali? Como você sai dali para chegar num visto de estudante? Num visto de residência permanente, né? É o sonho de muita gente, né? A Nova Zelândia atrai bem um público. Eu percebo a Nova Zelândia não é um destino para jovens que buscam o idioma inglês tão popular ainda, em comparação à Austrália, por exemplo. Sim. Mas para pessoas que querem fazer um processo de imigração, a Nova Zelândia, ela já assim, normalmente a pessoa quando chega pra gente já com a ideia da Nova Zelândia, é porque ela tem uma intenção de fazer uma jornada bem interessante no país para poder ficar. Isso, eu costumo falar que a Austrália é muito famosa pelo visto temporário. Você quer ir para estudar inglês, né, para curtir e tal, a Austrália é um destino muito mais famoso que a Nova Zelândia. Agora, hoje, para emigrar, a Nova Zelândia tem um processo muito estruturado e está muito claro. Nós precisamos, nós queremos, desde que você atenda esses requisitos. É muito comum, eu tenho muita procura de pessoas que moram na Austrália e falando, eu quero ir para a Nova Zelândia, eu quero emigrar. Na Austrália eu não consigo mais. Né? A Austrália tem uma falsa propaganda aí, que não é tão simples, né? Exato. Então, e aí o que acontece? A gente vai falar de visto de trabalho, tá? A gente entrou agora no visto de trabalho pós-estudo. Corta aqui, visto de trabalho, gente. Isso. Existem algumas categorias de visto de trabalho que fazem parte, são etapas que antecedem a um processo de residência permanente, tá? Muitas pessoas me perguntam, Antônio, eu consigo um visto de trabalho? Eu posso entrar direto e conseguir um visto de trabalho? Falo assim, tecnicamente é possível, tá? Não existe na lei dizendo que você não pode aplicar para um visto de trabalho. Não existe isso. Então, a dificuldade está na disponibilidade do empregador. Por exemplo, você está no Brasil, né? Já aconteceu eu ter cliente, eu tive 2 clientes ano passado de TI, um era TI, o outro era análise de micro-organismos de água e tal, onde eles tiveram 2 ofertas de emprego daqui no Brasil, e eu peguei o visto para eles. Casos assim acontecem. Só que se você pegar aí na balança de probabilidade, eu não estou falando isso para desencorajar as pessoas, estou colocando fatos reais com base na minha experiência. Não dá para determinar em percentuais exatos o que é o que, mas a dificuldade grande das pessoas que me procuram em tentar um visto de trabalho de forma direta é porque
para pensar, você está no outro lado do mundo, o empregador, por mais que ele faça uma entrevista via Skype, né, para saber suas habilidades e etc., ele vai ter que confiar numa pessoa que ele nunca viu na vida, que não está no país dele, ele vai ter que ser o seu patrocinador, né, a gente chama de sponsor. Legalmente, ele tem uma responsabilidade perante o governo, muito né? grande, muito grande. Então, assim, ele vai ser o seu suporte naquela oferta de trabalho, porque você não consegue aplicar para o único visto de trabalho que você consegue aplicar sem uma oferta de trabalho é o visto pós-estudo. Porque você vai estudar... Que é o que a gente explicou lá atrás. Que é o que a gente acabou de explicar. Tirando essa categoria, os outros vistos de trabalho, você só consegue aplicar se você tiver uma oferta de trabalho. E aí, a dificuldade do empregador tá, eu vou te dar uma oferta de trabalho, vou te dar, né, uma job offer, eu vou esperar para você preparar todos os documentos, que em média levam umas 3 semanas, 4 semanas, é um processo, um tempo médio. Eu vou aplicar para a imigração e a imigração pode demorar ali até 3 meses, 8 semanas a 3 meses para processar. Já tive vezes de ser processado em 5 semanas, depende da época do ano. Tá? Tem épocas que estão muito sobrecarregadas, demora mais, outras épocas demora menos. Mas tem o risco da imigração falar, não, eu não vou te dar esse visto, porque eu acho que tem neozelandês que possa ocupar essa vaga. Tem essa também, né, gente? Além de você arranjar um empregador, arranjar que esteja disposto a te mandar uma carta para te contratar, seja responsável por você perante o país, tem que comprovar que não tem neozelandês para fazer esse trabalho. Exato. E aí, muitas vezes o empregador, o Kiwi é uma pessoa muito de coração muito bom, ele até pode ultrapassar essas barreiras. Ah, beleza, ele é uma pessoa que culturalmente ele confia nas pessoas, ele dá o suporte, se ele gosta de você, ele vai te dar esse suporte, mas muitas vezes ele não tem tempo suficiente para te esperar um processo de 3 meses. Ele precisa da vaga agora, ele precisa de alguém agora. Então, às vezes, ele vai contratar uma pessoa que talvez menos qualificada, que já tem um visto pós-estudo lá na Nova Zelândia, para poder conseguir aquele funcionário mais rápido. Ele precisa de alguém mais rápido, entendeu? Então, assim, é possível? É possível. Mas existe lá um processo para isso. Exato, mas... tem toda uma etapa para você conseguir, né? Então as pessoas acabam, muitos deles acabam procurando o caminho estudo-trabalho, né? Estudo e trabalho pós-estudo, para poder buscar o trabalho propriamente dito na Nova Zelândia. Por quê? Porque a partir do momento que você já está na Nova Zelândia com seu visto pós-estudo, você não tem a variável oferta de trabalho do empregador para ser o seu suporte, o seu sponsor, o seu patrocinador daquele visto. Se você tem o seu próprio visto, que é o visto de trabalho pós-estudo, ele é aberto, você pode trabalhar para quem quiser, você vai participar de uma vaga de emprego como qualquer outro candidato neozelandês. Ele não tem que vai contar a sua habilidade, seu conhecimento. Exatamente. Claro, né? Você tem que falar inglês também, não tem milagre. Sim. A gente já imagina que depois de um mestrado o cara já está bem com o inglês, já está tranquilo numa entrevista. Espero. Então, a única variável que vai ter ali é você se dar bem na entrevista. Você não vai precisar que ele seja seu patrocinador, você não vai precisar falar para a imigração, ou o empregador falar para a imigração que não tem neozelandês, porque você já tem o próprio visto. Tá? Então, é possível, Já tive casos na Nova Zelândia, por exemplo, um engenheiro mecânico, ele era estudante de inglês, engenheiro mecânico, começou a trabalhar numa montadora lá, lavando carro. A montadora tinha do lado, não era montadora, uma concessionária, né? Do lado tinha a parte de manutenção e tal. Ele começou a meter o bedelho lá, de curioso, trabalhou aqui na Volks, aqui no Brasil, já tinha um histórico de concessionária de manutenção. Começou a falar aqui, falar ali, e os caras olharam para ele e falaram: o que você faz aqui? Eu lavo meus carros ali, eu só lavo o carro. Mas, olha, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho essa experiência, blá, 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 blá. Aí os caras falaram, num visto de estudante, de 20 horas, falou, vem aqui, faz uma semana com a gente aqui de teste. E ele começou a trabalhar com os caras. Como um bom brasileiro, aposto que arrebentou. Arrebentou, o cara falou, meu irmão, vou te dar um visto de trabalho, eu tô precisando de alguém como você. Aí eu fui lá, apliquei um visto para ele, engenheiro mecânico, fantástico. Na parte elétrica, ele trabalhava muito na parte elétrica, e ele conseguiu o visto.
Então, assim, você estando lá, é óbvio que essas barreiras diminuem, desde que você tenha a chance de conseguir. Mas, ainda assim, eu sempre falo, se você puder remover todas as barreiras, todas, e contar apenas com você e não com terceiros, é a melhor coisa. Por isso que eu falo. Concordo, Antônio. Entendeu? Porque você pode não ter sucesso de um empregador te dar uma oferta de trabalho, você pode, de repente, não ter sucesso da imigração aprovar o visto. Então, se você remove essas barreiras, você consegue aumentar as suas chances de chegar na etapa final, que é a residência permanente. Uma das coisas que eu costumo dizer quando eu recebo pessoas na agência, né, para falar sobre a Nova Zelândia, é que a Nova Zelândia é um país de oportunidades. Então, só que até uma coisa que em um dos treinamentos que a gente fez junto, me lembro de você falando muito bem. Vivi, a pessoa tem que escolher o caminho certo. Isso. O que ela quer? Ela quer fazer um processo de imigração, então o caminho tem que ser muito bem pensado desde o início. Exato. Porque senão, acho que você, ao longo da sua experiência aí, você viu as pessoas começarem por um jeito onde eles acham que estão poupando dinheiro e no fim tem que voltar no tempo e acaba investindo o que seria desde o início para ter um resultado mais demorado. Exato. Então, assim, chegando num processo ali de residência, vamos tentar... essencialmente, existem duas categorias de residência permanente. Tá? Uma é a categoria de imigrantes qualificados, que é Skill Migrant Category, e a outra categoria que é o Work to Residency. Eu não vou abordar a segunda categoria, tá? Porque 80% a 90% das aplicações elas vão pela primeira, pelos Skill Migrants, tá? Que são os imigrantes qualificados, que é o que a gente está falando aqui. Tá? Então, essa categoria, ela é o critério de elegibilidade é pontuação. Então, hoje você tem que fazer no mínimo 160 pontos. Tá? E aí existem fatores que te pontuam. Tá? A sua idade pontua, a sua qualificação, nível de qualificação pontua, a oferta de trabalho, que é obrigatória no processo de residência, pontua, idade pontua, enfim, tem outras variáveis aí, mas essencialmente essas aí seria o feijão com arroz. Né? Aí tem outros ali que vêm. Para você ter uma ideia, vamos lá, se o mínimo são 160 pontos, se você faz um mestrado na Nova Zelândia, você já tem 85 pontos, só do mestrado. 85 Ou seja, pontos. Mais da metade. Aí você está ali na faixa etária entre 20 e 39 anos. Você ganha mais 30 pontos. Entre 40 e 49, se não me engano, são 25. Né? E vai caindo, o máximo são 55 anos. Mas a maior parte das pessoas estão na faixa etária entre 20 e 39. Eu diria que assim, 60% está ali, os outros 40% estão na faixa de 40 a 49. Então vamos botar ali 30 pontos. Você já tem ali 85 mais 30, dá 115, sou muito de matemática. Mais ou menos isso. Sim. 115, né? Aí você vem com a oferta de trabalho. A oferta de trabalho te dá mais 50 pontos. 165. 165. Eu não considerei nem experiência de trabalho. Se você tem, por exemplo, 5 anos de experiência de trabalho, você vai ganhar aí uns 10 pontinhos. Então é super possível, né? É totalmente acessível. Então, assim, esse perfil de brasileiro que quer emigrar, ele consegue atingir esses 160 pontos. Ele consegue atingir. Então, por exemplo, se você tem aí mais, sei lá, vamos botar 10 anos de experiência, você ganha mais 20 pontos. Você chega facilmente a 180, 190. Se a sua oferta de trabalho for fora de Auckland, por exemplo, for em Wellington, você ganha mais 30 pontos de bônus. Você passa de 200. Entendeu? Então assim, sobra ponto no final, né? Exatamente. E isso, aí as pessoas podem perguntar, mas e o partner? Né? Porque o partner está ali, como é que o partner faz? O partner, ele nunca vai ser um peso negativo. Ele, no máximo, é um peso neutro. O partner, se ele não puder adicionar pontos, ele não vai tirar. Tá? Então, quando você faz uma aplicação de residência família, você tem o principal aplicante, que é aquele que vai trazer as pontuações principais. Você pode ter um partner, por exemplo, que também tenha conseguido, por ter um visto de trabalho, um trabalho qualificado na área dele, porque o partner tem uma profissão no Brasil. E aí,
É um processo em conjunto? É conjunto, só que existe os bônus, né? Você tem ali o feijão com arroz, você tem os bônus. Por exemplo, essa questão de uma oferta de emprego em Oakland, lá fora de Oakland, é bônus. Você tem o bônus partner. Seu partner tem um inglês nível 6,5? Tem. Então, se ele tem esse nível de inglês, por exemplo, 6,5, ele tem uma oferta de trabalho qualificada? Tem. É na área dele? Tem. Ele tem uma qualificação do Brasil que pode ser validada na Nova Zelândia, que é super tranquilo. Esse partner começa a te dar bônus também na aplicação. Normalmente, quando você tem um casal que ambos são qualificados, tu chega a 280, 270 pontos. Só que se o partner não tiver nada disso, não faz diferença nenhuma, porque o principal aplicante ele já vai conseguir atingir a pontuação e ele vai trazer o partner com ele como dependente. Mesmo que o partner não tenha, não ajude na pontuação, gente, a Nova Zelândia é um país que quer famílias, né? Quando vem esse processo de imigração. Para eles, uma aplicação com família é mais até importante do que uma aplicação individual. É porque alguns países nem permitem, né? Tem alguns outros cenários, alguns outros países que é bem diferente. Mas a Nova Zelândia não, ela quer esse perfil de pessoas que formem famílias, que vão para a Nova Zelândia, que ajudem, que trabalhem, que estudem, que ajudem com a economia e que ajudem com o desenvolvimento do país. Esse é o principal ponto. Eles entendem que quando se vai uma família inteira constituída, a chance deles permanecerem no país de forma permanente é muito maior do que quando você vai individualmente. Então, se eu estou aplicando, como eu apliquei para minha residência, na época eu não tinha filhos ainda, mas a minha esposa, faltava ela concluir a tese dela aqui, aquele trabalho final, de conclusão de curso e tal. Ela não entrou com nada, eu que fiz as aplicações. Ela entrou, a gente aplicou, ela recebeu a residência comigo, sem problema algum. Fantástico. E os filhos vão receber também. Tá? Que bacana. Assim, resumidamente, é assim que funciona. Então, o que a gente fez uma pincelada? A gente falou de trabalho, de estudo, trabalho, residência. Para chegar na residência, você tem basicamente dois caminhos. Se você tentar direto ao trabalho, o que é possível, mas você encontra algumas barreiras, né? Porque você não depende somente de você. Ou o caminho de estudo, onde você depende só de você. Você vai estudar, vai terminar o estudo, vai conseguir um visto de trabalho aberto. Tendo um visto de trabalho aberto, vai atrás do trabalho. Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui. Uma dúvida. Casal de namorados é mais valorizado que duas aplicações de solteiros ou só é considerado a partir de uma união estável? Depende do tipo de visto que você está falando. Não sei se você está se referindo aí a um visto de estudante normal ou a um processo de residência. Se puder passar mais um pouco de informação para eu entender o Lucas cenário. Napoli, você quer compartilhar com a gente? É um visto qual? Compartilha com a gente o que você, um pouco mais, o tipo de curso que vocês estão pensando. Porque assim, minha dúvida também, tá? Porque assim, gente, a Nova Zelândia, na verdade, vamos aplicando como estudante, tá? O que acontece? Vocês aplicando como estudante, nenhum de vocês vai ser dependente do outro. Vocês estão indo num programa de intercâmbio em outubro como estudante, tá? Isso. E o que vocês vão estudar lá? Em inglês? Acho que isso é importante também, né, Antônio? Deve ser inglês porque ambos estudantes. Nosso objetivo é aplicar para visto de trabalho. Mas pelo que eles conta falaram... pra gente se vocês estão fazendo um curso de graduação ou pós, ou se estão fazendo mestrado, ou se estão indo para estudar inglês mesmo. Vamos ver se ele manda pra gente. Inglês. Inglês, então. Como vocês dois estão aplicando para visto de inglês, nenhum dos dois, vocês não têm uma relação de dependência. Vocês poderiam tanto aplicar um visto separado, como aplicar um visto que eu chamo em grupo. Tá? Você aplicar em grupo não significa que vocês estão determinando que um será dependente do outro. Vai depender muito do propósito, né? Assim, eu precisaria analisar o perfil de vocês melhor, né? Para poder indicar se deveria ser aplicado separadamente ou não.
tá? E um dos fatores muito importantes para se determinar se vale a pena aplicar separado ou não são os seus planos futuros lá. Por quê? A Nova Zelândia, ela vai ter todo o seu histórico de visto. Todo. Então, você tem que ter muito cuidado desde da sua primeira aplicação no que você vai declarar para a imigração. Você pode simplesmente omitir que você tem namorado. Tá? Beleza, omitiu. Chegou na Nova Zelândia, você consegue um visto de trabalho. Você falou aí, eu quero ir para trabalhar. Aí você consegue um visto de trabalho. Esse visto de trabalho, vamos supor que ele permita ou te dê a possibilidade da sua namorada aplicar como partner sua. Porque o visto de trabalho, existem alguns requisitos que precisam ser atendidos. Não é o visto de trabalho pós-estudo, tá? Esquece, não é esse visto. É o visto de trabalho com uma oferta de emprego. Tá? O empregador foi lá e te deu, tá aqui, eu quero que você trabalhe para mim. Por exemplo, você é profissional de TI. Gostei de você, você está nesse sistema. Estou te dando um visto, estou te oferecendo uma oferta de trabalho. Aí você consegue aplicar um visto nesse sentido, né? Você precisa ter um salário mínimo estipulado pelo governo, mínimo por hora, para que você consiga oferecer um visto de trabalho como partner para sua namorada. Legal. Só que lá atrás, só que nessa aplicação, você vai precisar comprovar para a imigração que vocês têm uma relação genuína e estável de pelo menos 12 meses. Pelo menos 12 meses. A Nova Zelândia, ela não exige que o casal seja casado, ela não exige que o casal tenha união estável, declaração, né, certidão. O que ela exige vocês têm um relacionamento, é um relacionamento que eles chamam de facto. Um relacionamento que vocês possam comprovar. Aí você vai precisar mostrar suas fotos aqui no Brasil, por exemplo, que é uma das evidências. Aí a obrigação fala assim, não, peraí, você não falou nada na sua carta de inglês quando você veio estudar que você tinha namorado? Me explica isso melhor. Você entendeu? Aí eles podem considerar que você tentou enganá-los. E aí vai tudo por água abaixo. E aí você se contradiz, né? Exatamente, você está se contradizendo. Se você se você tiver que comprovar que está junto com ela há pelo menos 12 meses, e se você está na Nova Zelândia só há 6 meses, você vai ter que trazer o seu histórico do Brasil. Fotos, cartas para o endereço, cartas de parentes, cartas de amigos. Existem vários tipos de evidências que pode ser fornecido para a imigração para comprovar o relacionamento. Entendeu? E aí, se a Ana colocou aqui pra gente, o melhor caminho é fazer tudo amarrado. Exatamente. Eu sempre faço uma brincadeira, Ana, para dar certo tem que fazer certo. Exatamente. Jeitinho, não dá certo, tem que fazer certo. Exato. Eu, particularmente, sempre sugiro, porque a maior parte dos namorados que estão indo para ficar, eu falo, olha, o ideal é fazer a aplicação junta e declarar que vocês têm esse relacionamento. Entendeu? Para não abrir uma lacuna lá na frente. Perfeito. Antônio, tem mais dúvidas aqui. Não sabia que podia tirar o visto de estudante com namorado? Não, você não vai tirar um visto de estudante com namorado. Cada um vai fazer a sua aplicação, mas a aplicação ela é feita num grupo. Eu faço a sua, faço a dela, junto as duas e envio uma pasta só para a imigração. E falo, olha aqui, essas duas aplicações têm relação entre elas. Não é uma relação de dependência. Os vistos não têm dependência um do outro, mas tem uma relação pelo relacionamento de vocês. Sim, perfeito. Antônio, eu acho que a gente trouxe bastante informação aqui. Eu estou bem feliz. Será que alguém tem mais dúvida? A gente está com menos pessoas agora. A gente falou sobre o trabalho do agente de imigração, né? O quão importante e essencial ele é. A gente falou sobre os tipos de visto em relação a turista e estudo. A gente trouxe agora uma explicação um pouco melhor para quem busca um curso de Higher Education, né? Mestrado, pós-graduação e diploma. E a gente está falando um pouquinho desse processo de visto, onde você já tem um inglês espetacular, conseguiu uma carta um convite de um empregador para fazer o processo. Você quer adicionar mais alguma coisa, Antônio? Eu tô muito feliz com o que a gente trouxe até aqui. Espero que eu possa contar com você mais vezes para a gente fazer a live. Acho que eu gosto muito dessa ideia de reunir profissionais que têm muita competência, muita autoridade, muita experiência para falar. A B Education é uma agência que escolhe a dedo os seus parceiros. Então, muito obrigada por estar aqui. Gente, o Antônio, ele é da Migrato NZ.
agente de imigração, o primeiro com operação no Brasil. Acho que é isso, né, Antônio, que a gente Isso. pode falar. O primeiro agente de imigração neozelandês com operações no Brasil. É um cara super experiente. A gente vai salvar a live, vai colocar no nosso YouTube, vai compartilhar também no nosso Instagram, mas a gente também vai deixar o contato do Antônio para quem se interessar, para quem quer fazer um processo corretamente, se quiser entrar em contato com ele, em contato com a gente, nós somos super parceiros, fiquem à vontade. Lembrando que comigo, né, com a Be Education, a gente vai tratar. O Antônio não vai vender, por exemplo, o curso que você precisa, né? Ele não vai te dar essa orientação especificamente sobre as opções de programas. Então, é por isso que a Be Education e a Migrato NZ, nós trabalhamos em conjunto para fazer o intercâmbio, né? Será que a gente tem mais dúvida aqui? Ela está perguntando como é que faz o contato, né? Então, você pode passar o e-mail da Be Education, eu passo o meu e-mail, lembrando que nossos trabalhos são complementares. Então, complementares, exatamente. A parte educacional toda de coaching para ver qual curso você vai estudar, em qual escola, valores, etc. É tudo com a Vivi na Be Education. Ela finalizou essa etapa com vocês. Ela vai falar, olha, agora você entra com o Antônio, aí eu vou entrar com a parte de vistos, né? Como é que a gente vai preparar tudo, os documentos que precisam em relação à preparação de carta de intenção. Assim, é um checklist bem extenso e eu vou estar passando para vocês orientação nesse sentido, de como preparar, do que é preciso, de como preparar esses documentos, buscando maximizar a chance de sucesso no visto. Tá? Esse é o meu trabalho. Não Perfeito. É só uma assessoria, é uma assessoria e consultoria. Tá? Perfeito. Aí eu gente, deixar... a gente está tratando aqui, na minha opinião, dos melhores profissionais do segmento. Então, podem confiar. Antônio, eu vou... Para quem está aqui, gente, e quer saber mais informações, assim que a gente terminar, eu vou postar a live no nosso Stories e vou botar lá os contatos do Antônio também, para quem quiser entrar em contato direto com ele. Fala que viu aqui na live, se é uma pessoa que veio através do nosso Instagram. Mas o que gostaria de falar também, que essa live, ela está fazendo parte de uma agenda que a gente criou com muito carinho, que a gente está chamando de Nectar Online, que é uma agenda. A gente está fazendo 4 eventos por semana, com 4 convidados diferentes. A gente vai ter mais pessoas. O Anderson, né, que a gente falou 1000 vezes sobre ele aqui. O Anderson vai estar aqui falando com a gente também. Então, para quem quiser acompanhar, ver a agenda completa, é só acessar o site beeducation.tour.br/nectar, que tem lá a nossa agenda completa. E aí eu acho que é isso. É isso, né? Antônio, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a participação do pessoal. Espero que a gente tenha conseguido aí esclarecer bastante coisa para eles. Eu espero que sim. E espero, né, a gente vai ter outras oportunidades para fazer mais coisas juntas também aqui na internet. Com certeza. Gente, obrigado por ter assistido até aqui. Antônio, fica com um beijo meu. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Beijão para todos, abraço. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.